Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí jogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo de anime que eu assisti, né, onde eu vim trazer para vocês, né, uns comentários, né, sobre o anime e as minhas impressões, né. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que se inscrevessem no canal, né, ativassem o sininho e também, né, que curtisse, comentasse, compartilhasse esse vídeo, né, e o canal com seus amigos. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, que participem do meu grupo do WhatsApp, né, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários, e também que vocês, né, me sigam nas minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. E outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que assistam o vídeo, né, do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e também, né, aumentar minhas horas assistidas. Então é isso, galera, daí jogo. Hoje o anime, né, que eu venho trazer para vocês é o anime, né, Record of Ragnarok. Ou para quem, né, assiste na versão japonesa, né, na versão não dublada, Shumatsu no Valkyrie. Que basicamente, né, esse anime vai ser como se fosse uma guerra, né, entre os deuses e os humanos. Porque no fim dos tempos, né, iria acontecer o Ragnarok, o apocalipse nos mundos nórdicos, né? E nisso, né, iria ter uma batalha entre os humanos e os deuses, né, para ver quem iria decidir, né? Basicamente teve uma votação, né, onde deuses de várias e várias divindades, né, de vários tipos de religiões, tinha do povo nórdico, do budismo, tínhamos também no hinduísmo, tínhamos também coisas da religião cristã, tínhamos da mitologia grega, mitologia nórdica, né? Eu não vi mitologia egípcia ainda, embora na plateia eu tenha visto algumas pessoas, né, com uma temática meio egípcia. E basicamente ele teve uma votação se iríamos, né, destruir a humanidade ou não, né? Se a humanidade seria destruída ou não. E acabou que a votação, né, deu a favor, né, que os humanos, né, fossem destruídos e acabassem nessa criação dos deuses. Porque eles estavam muito arrogantes, criavam guerras, né, e tinham sentimentos uns com os outros, e isso acabava, né, atrapalhando um pouco, né, a convivência, né, na Terra. Só que aí quem chegou, né, foi a Valkyria, né, Brunilda, com a Gol, né, do seu lado, onde ela disse, né, que quando esse dia chegasse, né, ela escolheu que as Valquírias iriam fazer, né, começar o Ragnarok. Que o Ragnarok seria, né, uma guerra onde seria escolhido, né, 13 humanos, né, 13 humanos, guerreiros humanos, né, que tivemos na história, contra 13 deuses, né. E quem completasse 7 vitórias primeiro, né, seriam os escolhidos para ver se a humanidade continuaria ou não. E que as Valquírias, né, como a gente fala na mitologia nórdica, né, elas sempre escolhem os guerreiros, né, para levarem para Valhalla. E nesses guerreiros, né, que elas levaram para Valhalla, elas vão escolher, né, pessoas, os 13 guerreiros mais poderosos que tiverem, né, em Valhalla. Então, né, só que tem uma surpresinha, né, que os deuses ainda não sabiam. Que cada uma das Valquírias, né, elas podem se transformar em uma arma e auxiliar, né, os humanos na luta. Isso poderia deixar, né, mais fácil, né, e mais pau a pau as lutas, né, entre os humanos e uma chance, né, dos humanos vencerem os deuses. Então o primeiro guerreiro, né, que foi escolhido, né, para representar a primeira batalha, né, quem vai ser tipo o narrador vai ser o Heimdall, né, um deus nórdico. E temos muitos deuses, né, que apareceram ali, né, que estão comentando um pouco, né, que seriam Zeus, Hermes, Afrodite, Shiva, entre outros, né. Só que a primeira batalha foi escolhido, né, o humano mais poderoso de todos, né, até o momento. Ela escolheu, né, o Lu Bu, que foi um imperador chinês, né, que ele lutou com diversas pessoas, diversos guerreiros, né, e ele sempre venceu. Tanto porque ele desistiu, né, e só morreu, ele teve uma vida que ele enfrentou diversos guerreiros, né, e só morreu porque ele viu que a vida dele estava chata demais, porque basicamente ninguém conseguia lutar pau a pau contra ele, e acabava que ele já estava muito chato, né, a vivência dele. Então ele pegou, né, e se deixou ser preso, né, pelo seu inimigo para que ele morresse. E ele vai enfrentar também um dos deuses, né, mais poderosos que existem, que seria, né, o Thor, né, e seu Mjolnir.
E o Thor, né, ele tem uma arma, né, que é muito poderosa, que é o seu Mjolnir, que conjura trovões, né, e também dá marteladas muito poderosas. E ele também tem uma manopla, né, que ele veste em suas mãos, que era porque dizem que o Mjolnir, né, ele tem um calor, né, e como se fosse de um vulcão em erupção. E essas manoplas, né, ajudam, né, o Thor a conseguir, né, lutar, né, conseguir pegar o Mjolnir, né, sem suas mãos serem danificadas. E mostra, né, também uma história, né, onde os gigantes de gelo atacaram, né, o reino ali dos nórdicos, e todo mundo lutando junto, ninguém estava conseguindo vencer, né, e chegou o Thor, e apenas com uma martelada, ele venceu todos os oponentes. Então ele é um dos deuses, né, mais poderosos que nós temos, que ele é o filho do Odin. Que até o Odin também fica assistindo, né, ali as lutas, só que sempre sem falar nada, né. Então nós começamos a ter a luta, né? E muitos pensaram, né, que o Odin, o Thor, iria vencer facilmente. Só que ele ficou pau a pau ali com o Lubu. E o Lubu ele conseguiu ferir, né? Fazer um leve ferimento, né, no Thor. E ali no meio da luta, né, eles descobriram, né, que ele tá usando uma lança. E a lança, né, é uma das Valquírias, que está auxiliando, né, os humanos, né, nessa batalha. Então por isso que ele tem uma arma, né, que consegue segurar, né, as marteladas do Mjolnir. E no meio da batalha, né, tá tendo uma batalha muito valorosa com eles, onde o Lubu, né, ele acha muito legal que encontrou uma pessoa à altura, que seria o Thor, né, e o Thor também, né, fica muito feliz de ter encontrado um humano assim como ele. E no meio disso tudo, né, o Mjolnir, né, ele se quebra e começa a se rachar e expulsar, né, como se fosse um coração. E é aí que nós sabemos que, na verdade, né, ele usava essa manopla porque o Thor era muito poderoso. E se ele usasse as mãos dele limpas, né, ele quebraria o Mjolnir antes que ele acordasse. Então o Mjolnir acorda, né, ele rachado e pulsando, né, porque ele é uma arma viva, né, e ele acordou e agora ele vai fazer ataques muito mais poderosos, né, do que ele fazia antes, né. Só que o Lubu, né, conseguiu resistir, né, a todos esses golpes, basicamente. Só que então, né, na batalha ele acabou perdendo é, alguns ataques e acabou que ele perdeu, né, partes do seu corpo. E foi então, né, que entrou, né, na arena o cavalo que a vida toda, né, passou junto com o Lubu. Porque o Lubu ele era tão poderoso, né, que ele tinha um cavalo que só ele conseguia montar e que era muito poderoso, né. Então esse cavalo, né, quis entrar para o poder do Lubu. E o Thor permitiu, né, que eles lutassem, né, juntos. Então, né, eles fizeram um ataque, né, o cavalo junto com o Lubu para poder derrotar o Thor. Só que mesmo assim, né, o Thor venceu. Só que o Thor, né, derramou uma lágrima porque ele ficou triste porque o Lubu, né, acabou tendo que morrer porque era uma batalha assim, né, entre humanos contra os deuses. Então acabou que o Lubu morreu e seu exército todinho, né, falaram que não tinha mais motivo para viver sem um Lubu e tentaram atacar o Thor. E junto com o seu cavalo também. Então o Thor, né, ele conjurou um relâmpago e eliminou aquelas almas todas, né, de todos os guerreiros e junto do cavalo, em homenagem, né, ao Lubu, porque foi uma pessoa que ele queria ter conhecido em vida. Então começou, né, que os humanos, né, ficaram pensando, né, como é que eles tinham uma chance de derrotar os deuses, porque eles botaram, né, o seu humano mais poderoso que já teve na história, e mesmo assim ele acabou perdendo, né, para um deus que nem é um dos mais poderosos que tínhamos na história, né? Será que outras pessoas iriam ser vencidas, né, outros humanos iriam vencer algum deus? Era uma batalha, né, até o momento que ninguém sabia o que iria acontecer. Então, em segunda batalha, né, quem foi escolhido, né, foi o homem, né, que mais odiava os deuses, que era dito que era o Adão. O Adão da mesma história, né, de Adão e Eva. E quem iria lutar contra o Adão seria Shiva. Mas Zeus, né, ficou tão empolgado com a batalha que teve do Thor, né, que decidiu, que já está bem velhinho, né, que decidiu que ele iria lutar. Então o Zeus veio lutar contra o Thor, ou contra o Adão. Só que o Adão, né, o tesouro dele, né, o tesouro divino dele é um soco inglês. Então, né, ela deu eles foram para a batalha, só que o Zeus assumiu uma forma, né, mais musculosa que todos. Só que o Adão, né, tem um negócio nos olhos dele, né, que ele consegue adivinhar, né, basicamente de onde vem, né, os ataques do Zeus. Então ele consegue tanto defender e atacar novamente. Então o Adão, né, tá mostrando ser muito poderoso.
E toda vez que ele consegue, né? Toda vez que a gente pensa que o Zeus vai encurralar, ele consegue se livrar e dar um soco, né? Um soco forte, né? No Zeus. Até que ele desmaia, né? O Zeus com um soco, né? Onde o pescoço dele parece que quebra. E muitos pensam, né, que o Adão acabou vencendo o Zeus. Mas na verdade, né? Eles vão contar um flashback, né? Contando um pouco da história. Porque muitas pessoas acham, né, que ele foi enganado pela Eva, né, para comer o fruto proibido. Mas basicamente, né, eles viviam em paz lá no paraíso, a Eva com o Adão. E o que aconteceu foi que a serpente, né, entrou lá no paraíso e por a Eva ser muito bela, tentou abusar dela. E ela não aceitou, né? Então ela mordeu ele, né? Ela fez um ataque nele e saiu correndo. Então a serpente, né, para não ficar para trás, ela acabou acusando, ela mordeu, né, o fruto proibido e acusou Eva. Só que o que contaram foi isso, né, que ele foi para um tribunal para ser julgado, no tribunal dos deuses, e sempre que um humano, né, é julgado no tribunal dos deuses, a chance dele ganhar é mínima. Então ele já sabia que a Eva seria condenada. Então ele pegou todas as maçãs, né, todos os frutos do conhecimento e mordeu todos eles e cuspiu. Então ele quis ser mandado embora, né, junto com a Eva. Então eles foram castigados para nunca mais entrar no paraíso. E eles tiveram filhos e tal, né, os dois filhos, Caim e Abel, que estavam torcendo por eles ali na batalha. E foi isso, né, que basicamente, né, foi uma história mal contada, por isso que eles se deram mal. Só que em meio a isso, né, os Zeus acorda e procura sua forma, né, mais poderosa. Então ele vai dar vários e vários golpes, né? E numa velocidade maior, mesmo ele estando velho. E o Adão também, né? Tá conseguindo se defender desses golpes, né? Só que o que foi dito foi que o Adão tá usando o máximo, né, para poder repelir os golpes. E o Zeus, né, tá usando o seu poder ao máximo para poder fazer os golpes. E basicamente eles estão empatados. Só que a gente vai ter que ver quem é que vai perder primeiro, né, nesse negócio. Quem é que vai poder socar mais ou quem vai poder acompanhar mais. Então o que acontece, né, foi que Zeus desmaia e Adão fica aparentemente em pé. Só que quando a gente vai descobrir a batalha, né, Zeus acabou ganhando, porque Adão morreu antes, morreu sem cair. E o Zeus, né, só desmaiou, só caiu no chão, né, não desmaiou, depois do Adão ter morrido. Então, são 2 vitórias para os humanos, ou para os deuses, né, e 0 vitória para os humanos. Então, mas muita gente ficou bastante assustada, né, que o Adão tinha poder de enfrentar, né, os Zeus. Então fomos para a terceira luta, né, que seria o Cogiro, né, versus o Poseidon, né? Que o Poseidon usa seu tridente e tal, e o Kojiro, né, é um espadachim, né, do Japão Imperial. E basicamente, né, muita gente achou estranho, né, o Kojiro ter sido convidado, né, para essa batalha, porque basicamente ele não era, né, o espadachim mais famoso da época, né, e ele lutou com diversos espadachins e ele acabou perdendo para diversos dele. E sempre que é chamado, né, um guerreiro de Valhalla, ele vem basicamente na sua melhor forma que ele teve na sua vida. E o Kojiro, né, chega com uma aparência idosa. Só que ele fala, né, que basicamente porque ali ele tá no seu auge. Então começa a batalha, né, e fica uns minutos, né, tudo parado. E todo mundo pensa, né, que nada está acontecendo, mas basicamente o poder do Kojiro, né, é que ele, na sua mente, né, ele faz toda a encenação de como seria a batalha e como o que iria acontecer. E antes dele dar o primeiro movimento dele, né, ele morreu 18 vezes na sua cabeça, né, tentando atacar Poseidon. E ele falou que parece que não tem nenhum jeito, né, de conseguir derrotar o Poseidon. E basicamente ele vai ter que lutar para não, porque é uma batalha que ele não pode desistir, mas que a morte, né, seria certa. Então o que acontece, né, é que ele vai para cima nas batalhas, né, tenta adivinhar basicamente os movimentos do Poseidon, só que sempre o Poseidon, né, consegue um poderzinho a mais e consegue perfurar ele, né. E ele fala, né, que é impossível, né, conseguir derrotar o Poseidon, porque toda vez que ele chega, pensa que chegou no fundo do mar do conhecimento do Poseidon, o Poseidon acaba cavando mais fundo. Então o Kojiro, né, recebe um golpe, né, onde a espada dele quebra, né, e era uma espada que não era para quebrar, porque basicamente é um tesouro, né, divino. Só que basicamente ele quebrou, né, para poder se dividir e virar 2 espadas, né, que era um poder, né, da Valkyria, né, que ele tava, né, ali utilizando como arma.
Então agora ele tem duas espadas para lutar, né? Uma menorzinha e uma maiorzinha. E vai tentar, né, igualar os movimentos do Poseidon. Então mesmo ele todo machucado, né? Ele conseguiu fazer um movimento, né, onde arrancou um braço do Poseidon. E depois, né, na batalha, né, onde um ia contra o outro, ele se feriu, mas ele conseguiu cortar o Poseidon no meio. Então foi o primeiro humano, né, que conseguiu derrotar um deus. Então o Kojiro, né, matou o Poseidon. E assim termina, né, a primeira temporada, onde todo mundo pensava, né, que os humanos iriam perder sete lutas seguidas, né, e aconteceu, né, que os humanos conseguiram matar um deus, que foi o Kojiro, matar o Poseidon, e ter uma esperança, né, de que a humanidade pode ser que continue, né, vivendo, né, no nosso planeta. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer para vocês. Quem puder, curte, comenta e compartilha, né, se inscreve no canal. E se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Dai jogo.